Meus amados, a paz de Cristo, tudo bem? Gostaria de deixar um texto em seu coração, um texto que é um pouco meio até difícil de compreensão quando você lê ele não meditando, não o texto versículo por versículo, mas talvez você que já entende, já compreende esse texto, você apenas vai acrescentar mais o seu conhecimento. Mas você que talvez não entende ou já leu algumas vezes e não compreendeu, mas agora diante deste vídeo, se você me dá um pouquinho da sua atenção, você vai passar a compreender acerca desse texto e a entender e também a estar vigilante, porque esse texto ele vai nos mostrar, ele é uma profecia que ele vai nos mostrar acerca da vinda de Cristo e também acerca do reinado da besta, do reinado do anticristo. Alguns têm por vez entendido ou têm compreendido que esses reinos já se passaram. Foi assim quando Cristo veio à Terra, na época do Império Romano, mas não é bem assim. Quando você vai meditar folha por folha e você, com a ajuda do Espírito Santo, você tem a compreensão que esse texto que nós vamos aqui falar acerca dele é um texto que ainda há muitas coisas para se acontecer. Eu gostaria de falar ao seu coração e abrir ao seu entendimento acerca do livro de Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7. Irei ler aqui alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 9, para melhor compreensão, e tentarei ser o mais breve possível dentro dessa informação, porque é um texto bem, não vou dizer complicado, mas é um texto que requer muito atenção e quando está se lendo, e também a ajuda do Espírito Santo para que você venha entrar em uma dimensão espiritual, para você poder compreender acerca dessa profecia, dessa visão que Daniel teve, e também em sonhos. Ok? Daniel capítulo 7, versículo 1 vai começar nos dizendo assim, ó: no primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os quatro ventos do céu agitava o mar grande, e quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subia do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levantar-te e devorai muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leoa parda, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes,
de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram posto uns trono, um ancião de dias, e se assentou. As suas vestes era branca como a neve, e o cabelo da sua boca como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Como eu já disse, esse texto é um texto um pouco difícil de compreensão quando você se lê apenas assim, porque é um texto que simbolicamente Daniel ele diz acerca de alguns animais, mas ele também vai explicar acerca desses animais. Como eu já disse, alguns entendem e compreendem que esses animais representados a reis já foram se cumprido a todos. Mas não é bem verdade isso. Alguns até sim, mas ainda o principal não. E irei te provar biblicamente, você que talvez já conhece e tem esse entendimento, e você que ainda não conhece acerca desse texto, ou que tem difícil entendimento dele, neste vídeo, através deste vídeo, você vai abrir mais o leque da tua compreensão acerca desse texto. Pois bem, primeiramente nós vamos ver Daniel, ele falando acerca de quando ele estava em sua cama, ele teve sonhos e visões. Ele viu os 4 ventos, ele vai nos dizer no seu versículo 1, que ele vê, no versículo 2, ele diz que ele vê em sua visão os 4 ventos do céu, agitava o mar, e ele diz que saindo de dentro deste mar, ele vai ver 4 animais, e esses animais ele vai começar a descrever como seria esses animais. O primeiro seria na semelhança de um leão, que é o que ele vai nos declarar. E este leão, ele vai nos dizer que ele tinha asas como de águia. É o que ele vai nos dizer no versículo 4 do capítulo 7. Ele nos diz que o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. E ele vai nos dizer que quando ele olhava, as asas eram arrancadas e ele foi posto na terra como homem. Ele vai nos dizer com um coração como um coração de homem. E ele vai descrever que tinha um segundo animal, que esse segundo animal seria um urso, que também ele continha. Ele vai nos dizer que este segundo animal, ele tinha na sua boca uma costela entre os seus dentes, que era um urso. Ele vai nos descrever. E o terceiro animal seria uma leoa parda, que também tinha asas. Só que diferente do primeiro leão, essa leoa parda, ela tinha 4 asas e também 4 cabeças. E ele vai nos dizer que ele, continuando olhando, ele vai ver outro
terrível animal, que ele não vai nos descrever a semelhança desse animal, que ele não achou como descrever este animal, porque era um animal terrivelmente, e ele vai nos dizer, diferentemente dos outros animais. Ele apenas vai descrever como um animal terrível. Era este animal. Mas tá, e dentro desses 4 animais, ele vai entrar no versículo 9, trazendo um ancião. E ele vai trazer no versículo 9, que quando ele estava olhando, ele viu tronos e um ancião de dia sentados. E ele vai descrever acerca das tuas vestes. E ele vai nos mostrar acerca de um trono, e era chamas de fogo em sua arredor. Diante do trono ardia de fogo. Pois bem, esses leão, ele vai ser representado, e Daniel vai interrogar alguém que estava próximo dele em sua visão acerca destes 4 animais. E este alguém, que ele não vai dizer quem é este alguém, vai dizer que os 4 animais são 4 reis. E ele diz que ele fica com desejo de conhecer ou de saber acerca do quarto animal, porque muito chamou a atenção dele. E quando ele vai entrar nessa interrogação acerca do quarto animal, no versículo 9 por diante ao versículo 10, vai nos mostrar acerca desse trono e de um ancião, que ele vai nos dizer que está de vestes branca, alva, pura como lã. E ele vai nos dizer, e o seu trono era de chamas e de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E no versículo 10, me chama muito a atenção que ele vai nos dizer que um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o servia, e milhões de milhões assistia diante dele. E assentou-se o juiz, e abriu-se os livros. Você vai ver que quando ele está falando acerca dos 4 animais, descrevendo como eles eram, antes dele ir até onde eu citei, de interrogar acerca desses animais, no versículo 9, quando ele para de descrever o 4º animal, ele já entra dizendo acerca de um trono. E nós sabemos que esse trono é o trono do julgamento, porque logo após ele vai descrever no versículo 10 acerca dos milhares e milhares que o servia, e os milhões dos milhões que estava diante do trono. Só que esse texto é difícil a compreensão, porque quando chega neste versículo 10, no versículo 8, que ele para de falar dos animais, ele entra acerca deste trono, e ele entra no versículo 10 acerca desses milhares de milhares que estão diante do trono, servindo, e dos milhões que estão diante do trono. E ele vai nos dizer acerca do o juiz, e abriram-se os livros. E nós sabemos que esses livros é o livro que está, ou os livros que estão em Apocalipse capítulo 20, aonde que nós vamos ver acerca do julgamento. Nós também sabemos que este livro são os livros que aonde que estão escritos os que são salvos, e aonde que estão os que não estão salvos. Nós sabemos que quando Apocalipse menciona acerca do julgamento do trono, que está ali uma multidão diante do Senhor para ser ali julgado, aqueles que estão escritos no livro da vida, salve, e os que não se acham escritos no livro da vida serão julgados e condenados. E esse texto, ele menciona acerca deste livro, e aqui ele para, e ele vai dar continuidade acerca dos animais. No versículo 11 você vai ver que ele diz: então estive olhando por causa da voz
das grandes palavras que o chifre proferia, e tive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Nós estamos vendo aqui um julgamento deste quarto animal, já no versículo 11. Ele para de mencionar acerca dos livros e acerca do trono, ele já vai entrar direto ao animal. Ele diz que ele, estando olhando, ele vê esse animal que falava com grande voz, ele é morto e é jogado no fogo. E ele vai dar continuidade quando ele diz que quanto aos outros animais, foi-lhe dado um pouco de tempo, foi tirado o seu domínio e foi concedido um pouco de tempo de vida. E aí ele começa a dizer que estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. E aqui no versículo 13, ele vai nos dizer acerca do... Ele vê de um como filho do homem. Quem é esse como filho do homem? É vindo sobre as nuvens, que no versículo 13 vai nos descrever Cristo. O próprio Jesus, ele vai nos dizer acerca da tua vinda como que seria. Ele vai nos dizer que em Mateus 24, versículo 30, que ele virá sobre as nuvens, ou nas nuvens. Assim ele virá e todo olho o verá. Também em Apocalipse, versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, vai nos dizer também João, que o Senhor virá nas nuvens ou sobre as nuvens, dependendo da tradução, nas nuvens ou sobre as nuvens, e todos os olhos o verá. Então, aqui no versículo 13, você vai ver que está falando dos animais e entra no julgamento. O animal, o quarto, ele é morto, e logo após ele diz que ele vê um vindo sobre as nuvens, semelhante ao Filho do Homem. Por isso que eu disse que esse texto, ele é um texto difícil de compreensão. Você tem que parar e meditar, porque no mesmo tempo que ele está falando dos animais, é sobre o assunto também, porque isso aqui é representando aos reinados e o aparecimento da besta. E ele vai nos dizer que foi-lhe dado, né, o domínio e honra e o reino para todos os povos, nações, língua, e serve-se o seu domínio, e é um domínio, né, de eterno para todo sempre, que aqui ele já finaliza dentro do versículo 13 e 14 acerca do domínio de Cristo quando ele virá buscar a tua igreja. Mas aí que alguns, quando está lendo, perde um pouco a compreensão, porque no versículo 15 ele começa agora a voltar à história do animal, aquele animal que ele diz que foi morto, no versículo 11, onde ele diz que ele olhando, ele viu esse animal que falava com grande voz ser morto. Aí ele volta agora a interrogar mais uma vez acerca dos animais. É onde no versículo 15 que ele diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por quê? Porque ele estava atônito, ele estava com seu espírito, como ele diz, perturbado acerca daquilo tudo que ele estava vendo. E ele diz que chegou a um dos que estava perto e pediu a verdade acerca de tudo isto. E ele vai dizer que foi-lhe respondido, porque ele disse, e ele me disse, fez-me saber a interpretação. E ele disse: estes grandes animais, que são quatro reis que levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão ao reino e possuirão para todo o sempre, e de eternidade a eternidade. Aí, quando ele tem a resposta dos quatro animais, que serão quatro reis que se levantarão da terra,
No versículo 18, ele pula o 17, do 17 ele vai para o 18 e ele diz que mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão, e para todo sempre, de eternidade para eternidade. Então, quando ele diz que esses quatro reis se levantarão da terra, mas logo em seguida ele já diz, mas os santos do Altíssimo, no caso, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, eles vencerá, porque eles vão possuir o reino. Mas logo na frente, nós vamos encontrar no versículo 19, e depois nós vai voltar de novo aos santos, agora sendo vencido por o quarto animal. No versículo 19, nós vamos ver que Daniel agora ele vai voltar a interrogar acerca dos animais, mais precisamente falando do quarto animal. E ele diz, no versículo 19, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrava. Olha só, ele vai nos dizer agora que ele desejou a saber acerca do quarto animal, porque o quarto animal ele era totalmente diferente dos outros três animais. Chamou muito a atenção a ele acerca deste quarto animal, porque ele tinha, primeiramente, ele era diferente dos outros animais. Ele era terrivelmente diferente, e os dentes dele eram de ferro, e as suas unhas eram de bronze, e pisava em tudo que sobrava, devorava, devastava tudo que sobrava com os seus pés. E ele disse que esse daí era tão diferente que ele tinha 10 chifres que tinha na cabeça. E ele tinha 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isto é daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, cuja aparência era muito robusta do que os dos seus companheiros. Entenda que este animal aqui, que é o quarto, que tem 10 chifres, que entre esses 10 chifres, ele vai, no versículo 8, ele vai nos dizer no versículo 8 ele vai nos dizer sobre esses 10 chifres também, e ele diz que nasce um pequeno, e esse pequeno ele quebra 3 chifres, e ele nasce, este pequeno. E aqui no versículo 20, ele vai nos dizer sobre o parecer desse animal, e ele diz mais uma vez acerca dos 10 chifres que ele tem, e esses 10 chifres, que acredito eu que eu esqueci de mencionar antes atrás, não, na minha leitura está esses 10 chifres, e aqui no versículo 20 ele vai mencionar esses 10 chifres, e porém o pequeno que sai, que se torna mais forte que esses 3 que foi quebrado entre os 10, e ele disse que tinha olhos e boca, que falava grandes coisas, cuja aparência era robusto do que os dos seus companheiros. Era um animal diferente, era um animal totalmente diferente. E agora ele vai nos dizer que, por isso que confunde muito a mente quando você lê correndo, você tem que ler, reler, entender as paradas do escritor acerca do assunto, do profeta, que no versículo 20 agora, quando ele está falando acerca do parecer desse animal, ele vai nos trazer agora os santos da igreja. Ele vai dizer, e eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra
eles. Olha só, ele que vai nos dizer que este chifre pequeno que nasceu no meio dos 10, quebrando os 3, ele vai fazer guerra aos santos. E vai nos dizer no versículo 20 que ele prevaleceu contra eles. Algumas outras Bíblias vai nos dizer, e eles venceram aos santos do Altíssimo. Nós vamos encontrar em Apocalipse 13, 7 também, nos dizendo acerca da besta que vence os santos, que no caso, a igreja do Senhor. Quando se refere aos santos, se referindo ao povo, à igreja de Cristo. E em Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar o exemplo dele falando acerca dos 10, acerca da besta que vence aos santos. Tá? Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Apocalipse 13, versículo 7, só para me poder... Versículo 7 diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e venceu-los, e deu-se poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui nós estamos diante desse pequeno chifre, que grande poderio ele tem até para vencer a igreja de Cristo em um determinado momento de tempo. E aqui ele vai nos dizer, no versículo 22, até que veio o ancião de dias, ele vai nos dizer no versículo 2, e fez justiça aos santos do Altíssimo e prevaleceu contra... E até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que que os santos possuíram o reino. Olha só, esse que prevaleceu aos santos do Altíssimo é o nosso Cristo. Aqui no versículo 23 ele diz, ele vai começar a explicar. O versículo 23 vai começar a explicar acerca do quarto anjo, do quarto animal. Ele diz, e disse assim, o quarto animal será quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Olha o que ele diz, que este será um quarto reino. Este quarto animal não é o quarto rei, é o quarto reino. E este quarto animal tinha 10 chifres. E esses 10 chifres, eles são 10 reinos. E esta ponta pequena, no versículo 24 vai nos dizer, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, que é o chifre pequeno. Esse abaterá 3 reis. Depois, no versículo 25 diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Aqui ele vai nos dizer que ele prevalecerá contra os santos do Altíssimo, ele mudará os tempos e as leis, ele, além dele mudar as leis, eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós temos 3 tempos e metade de um tempo. Ele vai nos dizer, e aqui ele para e ele vai direto agora no versículo 26 para mais uma vez o juízo, que ele diz que destruirá o domínio deste reino, que é
o chifre pequeno do quarto animal que nasce entre os 10, quebrando 3 chifres, que é a besta. Esse é o anticristo. Esta é a besta, que será o último reinado. Alguns entendem como este chifre, ele já se manifestou, ele já se apoderou do seu poder, ele já perseguiu os santos da igreja na época do Império Romano, na época de Cristo. Mas não, este é o anticristo. Este é o anticristo que pelejará, que blasfemará com grande voz contra Cristo, contra todos aqueles que anunciam e que falam acerca do nome de Cristo. Nós vamos encontrar este que que se opõe contra Cristo no livro 2 Tessalonicenses. Nós vamos encontrar, falando acerca da vinda de Cristo, Paulo, ele vai nos dizer: ninguém de maneira alguma, capítulo 2, versículo 3, ele nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tabernáculo de Deus, querendo parecer a Deus. Esse aqui é o anticristo. Este é o chifre pequeno do quarto animal, tá? Alguns têm o entendimento como 5 reinados, como a estátua de Nabucodonosor. Mas você tem que entender que aqui nos fala de 4 reinados, não de rei. E dentro desses 4 reinados, o quarto reinado, só esse quarto reinado, que é o último reinado, ele vai nos dizer que há 10 reinados. E entre esses 10 reinados nascerá um que será mais forte de que todos eles, que até então quebrará 3 reis. Esse será um rei que se levantará. Esse será o anticristo que se levantará entre os 10 reis e destruirá 3 e vencerá os santos da igreja, os santos de Cristo, os santos do Altíssimo. Esse é o anticristo. Então, eu quero deixar aqui, o vídeo ficou bem grande, mas eu quero deixar aqui para que você compreenda e entenda, medita, examina esse capítulo 7 de Apocalipse. A esse capítulo, examina o capítulo 7 de Daniel, para que você não venha a ser pego despercebido. Entenda e estuda mais acerca do anticristo, estuda mais acerca da besta, estuda mais acerca dos reinados que Daniel aqui ele vai nos descrever. 4 animais, 4 reis. O quarto animal, um reinado. Dentro desse reinado, 10 reis. Dentro desses 10 reis, subirá um pequeno, que será muito forte, com dentes de ferro e unhas de bronze, e esmagará e pisará em tudo que sobrar. Então, esse é o texto que eu deixo, e examina ele. Pega cada versículo que eu citei aqui, pega cada texto e examina e medita nele, ok? Que a paz de Cristo esteja contigo e abre o seu entendimento cada dia mais.